Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, amigo Espírito Santo. Bom dia, meu irmão. E bom dia, minha irmã, que vai ver esse devocional. Hoje, 10 de junho de 2024, segunda-feira. Graças a Deus. Olha só. O tema de hoje do devocional é Deus conduz a nossa história. Está lá em Gênesis 45 e o verso 7 e 8. Vamos ler? Olha só. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Verso 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Meu Deus. Por que, pastor André, por que tem o tema Deus conduz a nossa história? Porque tem muitas coisas, muitos ciclos que se encerraram, amizades, relacionamento, na minha e na sua vida, muitas pessoas vão ver esse devocional. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica triste e não entende certos ciclos, só que tem coisas que nem Deus conduz a nossa história. Deus conduziu a história de José. E Deus, ele conduz a minha e a sua história. Então, ele vai permitir situações que nem sempre é o diabo. Tem coisas que Deus vai permitir, porque se não fosse os irmãos de José jogar ele no poço, né, o vender José para que ele passasse todos os processos de Deus, como é que José chegaria onde ele chegou? Então tem coisas que nem tudo é o diabo, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Tem coisas que eu e você precisa perdoar, né, se reconciliar, mas seguir o ciclo novo. Por quê? Porque Deus quer levar eu e você a um nível mais alto, a algo dele. Então, por quê? Muitas pessoas ficam, aquela pessoa não está mais aqui, não tem mais aquela amizade, não tem mais aquele relacionamento. É que Deus conduz a nossa história. Você precisa amadurecer e ter maturidade para entender que Deus conduziu a história de José. José ficou longe da sua família. Tem família que não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Tem amigos que não entendem, tem amigos que já se passaram, já nem são mais nossos amigos, mas tem coisas que muitas pessoas não entendem, que Deus é que conduz a minha e a sua história. Deus está conduzindo a minha história. E aqui nessa história maravilhosa, nós encontramos um dos momentos mais emocionantes e comoventes de toda a narrativa da Bíblia. José revela sua verdadeira identidade a seus irmãos, que havia vindo ao Egito buscar comida durante uma terrível fome que assolava toda a região. José, ao invés de se vingar ou punir, e ele poderia fazer isso, ele os convida para chamar o pai dele, né? Ele fala, onde está o pai? Vem vocês para cá no Egito, onde vocês terão proteção e prosperidade. Um ato de generosidade e solidariedade. Pastora, mas eu não consigo, aquela pessoa me fez muito mal. Não. Se você for direcionado pelo Espírito Santo, você consegue. Um encontro emocionante de perdão e reconciliação. Compreensão. Por que compreensão da vontade de Deus? Compreensão da vontade de Deus. José, sabe por que José ele teve a faca e o queijo nas mãos? Ele poderia falar, agora meus irmãos estão aqui, agora eles vão pagar por tudo que eles fizeram comigo. Mas sabe por que José não se vingou e não mandou punir eles? José os amava de verdade e ficou longe deles. Sabe por que José não agiu assim com vingança, punição? Sabe por quê? Porque José, ele reconheceu que Deus agia por detrás de toda essa situação. Então José compreendeu a vontade de Deus. Eu e você precisa compreender a vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo, o diagnóstico não define o seu destino. Quem determina o seu destino é Deus. Então, não sei o que é que você está passando, seja qual for a situação, você tem que perdoar, perdoa e segue. Tem muitas pessoas, relacionamento, nem tudo é o diabo, meu irmão e minha irmã. Hoje eu entendo, hoje eu tenho essa maturidade, graças a Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando você não tem sabedoria é para pedir para Deus que Ele te dá. E eu tenho pedido muita sabedoria para Deus depois de muitos acontecidos na minha vida. Hoje eu perdoei todos que me fizeram mal. Por quê? Porque eu entendi que Deus agia por detrás. Para chegar no propósito onde Deus está me levando, eu precisei passar por tudo isso. Então, eu tenho que perdoar, reconciliar e seguir com o projeto e com os propósitos de Deus. Você precisa fazer isso. José compreendeu que Deus agia por detrás. Para você chegar até onde você vai chegar, você precisa compreender o propósito de Deus. Bom dia.